Pois, gente, a gente tem falado muito sobre o Outubro Rosa, né? Já falamos ontem aqui com o pessoal da PECAM, hoje tem a Caminhada das Sombrinhas e a questão importante de se abordar o câncer de mama. Mas no dia 29 de setembro foi o Dia Mundial do Coração. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, divulgou alguns dados que chamam a atenção e que até preocupam. Cerca de 400 mil pessoas morrem todo ano por conta de problemas do coração, o que corresponde a 30% de todas as mortes. E mais, segundo o levantamento, os óbitos em decorrência dessas condições, ou seja, de pessoas que têm problemas cardíacos, tiveram um aumento de 7% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período, ou seja, o primeiro semestre de 2020. Será que tem a ver com a pandemia, a má alimentação, a falta de exercícios físicos? O que pode estar acarretando esse aumento nas mortes por doenças cardíacas? Nós convidamos aqui para o estúdio o médico cardiologista Cláudio Adolfo Gres Filho para falar um pouco dessa situação, do nosso coração, dos cuidados que temos que ter e se esse levantamento que foi feito por parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se ele reflete a realidade da nossa região também, se percebeu esse aumento aqui no nosso Vale do Taquari. Cláudio, bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ricardo, Gabriela. Obrigado pelo espaço cedido para falar de um assunto tão relevante que são as doenças relacionadas com o coração. Para a gente começar a falar, então, para as pessoas que estão nos entendendo, nos ouvindo, doenças do coração, o que seriam os sintomas, quando eu devo me preocupar, procurar um médico, que eu possa estar nesse caminho de ter uma doença mais grave? Então, acho que para começar toda a nossa conversa aqui, eu gostaria de dar algumas informações a respeito do coração, né? A gente sabe, como o Ricardo falou, que as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Essa doença, ela mata mais que câncer, tá? Existem formas de a gente conseguir prevenir ou até mesmo postergar o desenvolvimento de uma dessas doenças, tá? O que seria a prevenção, né? É fundamental a gente estar combatendo os fatores de risco que levam ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Quais são esses fatores de risco? Tá? Sedentarismo, estresse, obesidade, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, colesterol alto, diabetes e hipertensão. Tá? A gente, agindo e combatendo esses fatores de risco, a gente consegue prevenir ou mesmo postergar o desenvolvimento dessas doenças. São várias coisas, né? Eu anotei algumas aqui: sedentarismo, estresse, tabagismo, diabetes, hipertensão, tem outros aí. São muitas situações. Alguma delas puxa mais, ela tem mais peso do que as outras, ou até mesmo a nossa região aqui se percebe a maior dificuldade em uma dessas situações? Não, acho que é um somatório de todas, né? O paciente, com certeza, quanto mais fatores de risco ele tiver, por exemplo, o paciente é obeso, o paciente é sedentário, o paciente se alimenta mal, o paciente tem diabetes, esse paciente tem um risco muito maior de ter um infarto do que o paciente que for apenas diabético ou apenas hipertenso, tá? Mas mesmo aquela pessoa que tenha, vamos dizer, diabetes, que seja hipertenso, mas se a prática do exercício físico, o cara consegue dar uma regulada, né? Sim. Talvez, e até nesse levantamento de aumento, né, das mortes por doenças cardíacas nesse primeiro semestre de 2021, comparando com o primeiro semestre de 2020, embora a pandemia começou também em meio ao primeiro semestre do ano passado, né, em março, e eu acho que ali o pessoal ficou mais enclausurado ainda. Será que tem a ver com isso? Alguma explicação para esse aumento aí de 7% de um mesmo período, de um ano para o outro? Sim. O que foi se visto, né? Que os pacientes que já têm hipertensão, que já têm diabetes, ou que já tinha colesterol alto,
em função da pandemia, com medo de ir para as emergências, para os consultórios médicos, eles acabaram ficando em casa, tá? Não fizeram práticas de atividade física, engordaram, se alimentaram pior, a pressão desregulou, não foram no médico para regular a pressão. Tudo isso foi um somatório para aumentar o número de eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio e até mesmo paradas cardíacas em casa. O perfil do público, assim, dos seus pacientes, ou quem o senhor atende e recebe lá no consultório, é mais daquela pessoa que está fazendo um exame de rotina e quer evitar possíveis doenças, ou espera acontecer, sei lá, um AVC, um próprio infarto que não é tão grave, para então procurar uma ajuda médica? A cultura do brasileiro, na verdade, é a gente só procurar o médico quando a gente está com um problema, tá? Nós, cardiologistas, trabalhamos muito com a prevenção. A gente quer que o paciente venha mais no nosso consultório fazer o check-up para a gente conseguir diagnosticar mais cedo as doenças e tratar, né? Para a gente conseguir evitar um número maior de infartos que essas doenças ocasionam. É importante a gente falar sobre isso. O perfil aqui, a Gabriela já perguntou sobre isso, o perfil do paciente aqui, né, da nossa região. Mas aqui na região, a gente tem as pessoas que procuram o médico antes, ou as pessoas, elas de fato, elas só vão quando tem esse problema, e até mesmo a faixa etária. Isso muda muito. O mais jovem não é muito preocupado, e até porque a gente sabe que não tem tantos problemas assim. Tem uma faixa etária que tem que ficar mais de olho e começar a fazer os famosos check-ups também com maior frequência, maior regularidade? Sim, com certeza. A gente sabe, né, que doenças do coração, na grande maioria das vezes, é doença de idoso, né? As doenças de coração que desenvolvem em jovens, ou o paciente nasceu com a doença de coração, que seria uma doença congênita, ou são aquelas pessoas jovens que são obesas, que fumam, que não praticam atividade física, aí sim pode desenvolver mais cedo as doenças do coração, né? O idoso seria 60 anos para cima mesmo, ou já, especialmente o check-up, qual é a orientação para fazer, a partir de qual idade e com que frequência? Pacientes adultos jovens, na faixa de 25, 30 anos, já é aconselhado fazer um check-up, tá? Se esse check-up tiver tudo bem depois de 4 anos, é interessante repetir, tá? Pacientes acima dos 50 anos, é interessante procurar o seu médico anualmente, fazer um check-up. Isso indiferente de ser homem ou mulheres, a idade vale para todos. Vale para todos, indiferente. E o check-up, até para quem daqui a pouco está escutando e não fez ainda, consiste no quê? Na questão do sangue, também no teste da esteira, né? Estamos conversando com o médico cardiologista Cláudio Gres Filho. Exatamente, né? Numa consulta de check-up cardiológico, né? A gente faz a entrevista, né? Que é a anamnese médica, a gente vai perguntar os hábitos de vida do paciente, se o paciente faz atividade física, se o paciente se alimenta saudável, se o paciente tem algum sinal que pode indicar entupimento de artérias do coração, como dor no peito quando caminha, quando sobe escada, né? Se essa dor se irradia para o membro superior esquerdo, se essa dor se irradia para a mandíbula, né? Isso são sinais de alarme aí que pode haver algum entupimento nas artérias do coração chamadas coronárias, né? Não tendo nada disso, a gente faz exames mais básicos, que são exames de sangue, para a gente ver o colesterol do paciente, para a gente ver o açúcar, se o paciente é diabético ou não. A gente pede exames de tireoide também, que é uma glândula no pescoço que também pode causar alguns sintomas cardiológicos, tá? A gente vê função do rim, função do fígado, eletrólitos. Além disso, a gente afere a pressão. Muitas vezes a pressão alta é uma doença perigosa por ser silenciosa, né? O paciente só vai descobrir que é hipertenso, se sofre de pressão alta, se ele tiver um evento cardiovascular, como um AVC ou um infarto, ou se ele for num cardiologista aferir a pressão e ver que está alta, tá? E um outro exame básico que a gente faz no check-up é um eletrocardiograma. A gente falou antes do aumento de óbitos por conta de doenças do coração, mas também tem aquelas pessoas que recebem diagnóstico de algum tipo de doença, precisam mudar o seu estilo de vida e conseguem uma recuperação, conseguem viver de uma forma mais saudável. Isso também, assim, digamos, a pessoa descobriu, se mudar o comportamento tem como recuperar ou alguns danos eles ficam, esses não tem mais como reverter? Sim, com certeza. Depois que a gente descobre
ter alguma doença cardiológica, existem 3 pilares importantes que a gente tem que seguir, né? Que é a atividade física sempre, alimentação saudável e uso das medicações. Quando você fala em alimentação saudável e atividade física sempre, esse sempre seria o quê? Qual frequência, quanto tempo por dia, né? Porque daqui a pouco aquele que não é muito chegado na atividade física vai dizer, não, eu não vou conseguir fazer sempre, mas daqui a pouco são 3 vezes por semana, é 1 hora por dia. E alimentação saudável também é importante falar o que é bom e os principais vilões, né? Já falou do álcool, do tabagismo, mas a alimentação, né? É o churrasco, o que mais pode fazer mal, né? Para quem tem algum problema no coração, pode vir a ter. Pois bem, as recomendações da Organização Mundial da Saúde são 150 minutos de atividade física por semana no adulto. Tá? Não é muito, né? Exatamente. Esse intervalo tu pode... eu vou dividir 3 caminhadas de 50 minutos, ou vou fazer 5 caminhadas de 30 minutos, 5 vezes por semana, tá? Se for uma atividade intensa, mais vigorosa, a recomendação é 75 minutos por semana de atividade física. Tá? Quanto à alimentação, né? É importantíssima a alimentação no dia a dia, em função até do colesterol, que é um outro fator de risco para infartos, AVC. Né? Fundamental, importante, ter uma dieta balanceada, ricas em frutas, verduras, legumes, evitar o consumo de frituras, tá? Dar preferência para as carnes brancas, peixe, tá? Se for a carne vermelha, a gente aconselha uma carne magra, né? Evitar o consumo da costela, da picanha, são contrafilé, que são carnes que têm um teor de gordura maior. Certo? Mas de vez em quando tá para dar uma fugidinha, né? O Ricardo ficou preocupado agora. Ninguém é de ferro, né? O que não pode ser habitual isso, né? O principal vilão na comida seria a gordura, propriamente, em resumo. Com certeza. A carne branca, as aves, né? Comer a carne branca e tirar a pele, não comer a pele, que contém bastante gordura também, né? Frutas, colocar a fruta como uma sobremesa, ou um lanche da tarde, importantíssimo também. Basicamente são essas... Importante. Cardiologista Cláudio Gres Filho. Falávamos há pouco sobre o fato de as pessoas terem ficado muito em casa e deixado de procurar o seu médico, fazer esses exames. Já se percebe uma normalidade ou ainda está aquém? As pessoas ainda estão com receio ou já estão procurando mais seu médico e talvez até por isso estão descobrindo, mas eu não sei se há um aumento na descoberta de pessoas que estão pior da saúde do que poderiam estar ou daqui a pouco não ficaram muito tempo sem procurar o médico, né? Vocês estão percebendo essa mudança agora com esse retorno após, ainda estamos, né? Não dá para dizer pós-pandemia, mas já com uma pandemia quase que numa situação que a gente está quase sem máscara, está vivendo quase que naturalmente como era antes. Sim, já está voltando à normalidade, os pacientes já voltaram a procurar os nossos consultórios, tá? Tenho dado uma experiência que eu tive no ano de 2019, no auge da pandemia, eu fazia sobreaviso da cardiologia no Hospital Bruno Born, todas as terças e um final de semana por mês. E o que a gente observou naquela época é que os pacientes com infarto, com AVC, tinham sumido das nossas emergências. Olha só. Tá? Ou seja, esses pacientes, eles estavam morrendo em casa. Esses pacientes tinham dor no peito, eles tinham parada cardíaca em casa, eles não procuravam o médico por medo de se contaminar. Tá? Agora a gente vê a normalidade e a volta dos pacientes aos nossos consultórios e nas emergências também. Voltou como era antes. Nessa linha, acredita que agora o número de infartos e até de mortes será menor, porque eles estão se cuidando mais, estão indo ao médico, estão procurando? Com certeza a tendência agora é reduzir novamente. Por quê? Porque esses pacientes eles voltaram aí no seu cardiologista. Pacientes que tiveram um infarto, ou que têm colesterol alto, que têm pressão alta, são pacientes que a gente tem que reavaliar a cada 6 meses. Durante a pandemia, esses pacientes ficaram um ano e meio sem aparecer no consultório médico. E nesse tempo, se alimentando mal, aumentando de peso, não fazendo atividade física,
pressão aumentando não controlada, diabetes descontrolada. Isso tudo foram os fatores de risco para gerar o infarto naquela época, né? Ele voltando para o seu consultório, periodicamente no seu médico, a cada 6 meses, a gente consegue ter um controle disso. E a gente consegue controlar se o paciente está com a pressão alta, ajustar o remédio, orientar o paciente à alimentação saudável, voltar a fazer atividade física. Com certeza isso vai reduzir os números de infarto novamente. Bom, Cláudio Gres Filho, que atua em Arroio do Meio, atua em Lajeado também, né? Exato. E ainda trabalho até hoje em Encantado, na UTI de Encantado, numa UTI Covid, né? Trabalho lá também uma vez por semana. Passei a pandemia toda, vivi a pandemia, o boom da pandemia em fevereiro de 2020, 2021, desculpa, né? Que as nossas UTIs estavam lotadas, a gente tinha lá na UTI de Encantado 10 leitos, sempre lotados e sempre com espera. Falecia um paciente, já tinha outro no leito. E hoje, em função da vacina, graças a Deus, a gente vê uma redução drástica no número de pacientes contaminados com Covid. Estive ontem na UTI de Encantado e, para nossa surpresa, apenas 2 pacientes estavam internados com Covid. Os que têm ficado, já aproveitando, já que você falou que tem essa experiência também com a UTI, né, lá em Encantado, os que têm ficado na UTI, a maioria se vacinou ou não se vacinou? Tem as duas formas. Tem pacientes que não se vacinaram, mas sim, tem alguns pacientes que foram vacinados e que tiveram Covid. Estão lá. Dá para dizer que é um meio termo? Meio termo, digamos assim. Não tem esse dado exato, mas é que a gente consegue ver mais ou menos assim. Tá bom. Algum último recado para nossa audiência, para os cuidados do coração? Exatamente, pessoal. Gostaria de reforçar os fatores de risco para doenças cardiovasculares e que nós temos que combatê-las, né? Que são o sedentarismo, a obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão, né? Isso aí. Obrigado, então, Cláudio Gres Filho, médico cardiologista, falando conosco aqui no programa Redação no Ar. Agora 3 horas e 41 minutos, 20 graus e 9 décimos é a temperatura. A gente vai para mais uma pausa, daqui a pouco voltamos.